majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Majestoso, Aleluia. poderoso, Aleluia. Aleluia. incomparável, maravilhoso, Tu és, só Aleluia. Tu és. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Obrigado, irmãos. Gostaria só que o nosso colega, irmão do teclado, corra não. Sentar, queridos. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Diga, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração é a sua fidelidade. Amém? Então, queridos, nós estamos numa escola dominical. E eu gostaria de dizer para você que numa escola, quem vem aqui deve ensinar. Amém? Amém? Por quê, pastor? Porque é uma escola dominical, não é para pregar, é para ensinar. Então hoje pela manhã Deus quer nos ensinar, tá? Hoje pela manhã Deus quer nos ajudar. Amém? Como? Ajudar como? Através da sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é mais do que suficiente a mudar a nossa maneira de pensar, a mudar a nossa maneira de agir, a mudar a nossa maneira de falar, ou seja, verdadeiramente nos transformar. Você pode dizer amém? Amém. E hoje pela manhã, Deus colocou no nosso coração um propósito de falar sobre oração. Fala, oração. Talvez esteja pensando, de novo, pastor, esse negócio de oração na igreja, todo mundo fala de oração. Irmãos, oração é um estilo de vida. O cristão que não resolver orar, ele está fulminado. Mas aquele que se determinar a ter uma vida de oração, com certeza ele vai obter o sucesso. Diga, eu preciso a cada dia aprender a orar. Amém? Eu estava dizendo no Rema semana passada, falando a respeito da importância da oração. Falei terça-feira aqui, quando me chamaram para orar pelo ministro. Deus me disse uma frase muito forte, eu vou passar para você. Deus disse assim: se todos os dias você me buscar através da oração, todos os dias você está construindo o seu próprio sucesso. Mas, conjunção adversativa, vai dizer o contrário agora. Se você abandonar a oração, se você não orar, todos os dias você está escrevendo o seu próprio fracasso. Então, oração é algo que a gente tem que colocar no nosso coração e fazer todos os dias. Fazer acontecer todos os dias. Agora, eu entendo que não é tão fácil para todas as pessoas, como também não foi fácil para mim. Eu tentei até ser cristão sem orar, isso lá atrás. Mas eu entendia que essa minha vida de ser cristão sem oração era uma vida de altos e baixos. Altos e baixos. Tá? As pessoas falam por aí que todo cristão tem que passar pelo vale. Eu não creio nisso. Eu acho que os cristãos, quando estão no vale, é porque não estão orando.
E eu quero te explicar uma coisa para você. Vale é diferente de circunstância. O vale é você mesmo que vai. A circunstância é o mundo que proporciona para você. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis circunstâncias, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso quer dizer que quando as circunstâncias vêm, se a gente tiver em oração, vai vencer as circunstâncias e vai colher experiências a partir delas. Quem crê, diga amém. Quando vocês dizem amém, vocês estão dizendo assim: Deus, eu estou entendendo o que você está querendo me explicar. Não é a mim não, você está dizendo a Deus. Amém? Então hoje pela manhã a gente vai ver coisas que talvez já ouvimos, mas é necessário que a gente escute sempre as mesmas coisas, principalmente as coisas básicas, porque através de ouvir a palavra é que aumenta a nossa fé. A fé, fala fé, diga: a minha fé virá pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a fé é a fé é o combustível necessário para a oração. Não adianta a gente orar sem fé, porque a fé é que vai gerar a oração, ou o resultado da oração. E quanto mais a gente estuda sobre oração, quanto a gente mais conhece a respeito de oração, a gente aumenta a fé na oração. E eu sei que todos nós, quando oramos, desejamos a resposta de Deus. Claro, a resposta para atender às nossas necessidades. Mas a Bíblia diz também que nem todos aqueles que oram recebem. E diz, pastor, diz. Eu tenho certeza que eu e você já oramos em algumas situações e não recebemos respostas. Por quê? A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então está escrito que há uma condição de pedir e de não receber. Quando? Quando se pede mal. Ou seja, quando se pede não de acordo com a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então hoje pela manhã a gente vai ver algumas atitudes que nós temos que tomar. Fala, atitudes. Atitudes são ações. Vou dizer de novo: se eu e você fizermos alguma coisa na oração, alguma coisa vai acontecer. Mas se a gente não fizer nada na oração, a gente não se esforçar para orar e buscar o Senhor, nada vai acontecer. Pelo contrário, a gente vai viver a cada dia pior, desanimado, sobrecarregado. Até nessa condição Deus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nessa condição de cansado, tem a condição de oração para Deus nos levantar. Diga glória a Deus. É simples, profunda e objetiva a palavra de Deus. Então eu queria que você abrisse em João 15. Uma das coisas que Deus promete quando a gente age de acordo com a palavra na oração, ou seja, Deus garante uma resposta de oração quando a gente permanece em Cristo. Então a primeira atitude que você vai aprender, nós vamos aprender hoje pela manhã, é para que a nossa oração seja respondida, seja uma oração eficaz, tenhamos uma resposta. A condição é permanecer em Cristo. Diga: eu permaneço em Cristo. Então a primeira condição para a sua oração ser respondida é essa. João 15, 7 diz assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Olha, deixa eu te chamar a atenção para o que é permanecer em Cristo. Cristo quer dizer sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Chama-se Cristo. Eu e você estamos aqui porque fizemos um sacrifício. Deixamos de ficar em casa, optamos para voltar mais tarde para ouvir a palavra. Então foi um sacrifício. Esse sacrifício foi santo.
esse sacrifício foi agradável a Deus. Então todo sacrifício vivo, santo, agrada a Deus. Amém? Então precisamos termos um sacrifício. E o sacrifício que Deus quer nos ensinar hoje pela manhã, precisamos orar, irmãos. Olha para o seu irmão ao lado e diga assim: irmão, precisamos orar. Pastor, eu já sei disso. Eu sei que você sabe. Mas quando Deus fala, vem sempre para despertar. Amém? E eu quero te dizer que a condição de orar, ela pode ser contínua na nossa vida. Oração não é só o momento que você para e fica na presença de Deus ali, que é muito louvável isso. Oração é se levantar já agradecendo a Deus. Oração de gratidão é você levantar de manhã e já agradecer a Deus. É olhar para um bocado de prato que você tem para lavar, em vez de reclamar pelos pratos, agradece porque tem prato. Oração de gratidão é orar para aquela casa todinha que você tem que varrer e lavar, e não reclamar pelo tamanho da casa. É glorificar a Deus porque você tem uma casa. Isso é oração de gratidão. Amém? Então permanecer em Cristo, permanecer entendendo o que Deus está fazendo na nossa vida. Você quer ver o que Deus já fez? Olha só para trás, o que Ele já fez em nós. Então, tem algo também muito importante, que eu sempre gosto de atrelar, permanecer em Cristo, é claro, praticar a palavra. Porque ninguém pode permanecer em Cristo sem praticar a palavra. Mas infelizmente tem alguns irmãos que acham que pelo fato de vir à igreja, estão em Cristo sem praticar a palavra. Aí o que é que acontece? A oração não funciona. Porque o céu, a estrutura espiritual, ela é organizada. Ela tem uma ordem e tem decência para que as coisas se manifestem. Mateus 7,24, de novo, pastor, olha, se você um dia olhar para mim, pense nesse versículo, porque eu me esforço a praticar a palavra. Mateus 7,24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-se a um homem prudente. Fala prudente. O homem prudente é o homem que vai para a presença de Deus, sabendo que tudo que ouviu se esforça para praticar. E Deus sabe como nós estamos vivendo. Amém? E Deus sabe dos seus esforços, Deus sabe do seu sacrifício. Mesmo que você não esteja naquela posição que você desejava, mas o fato de você estar se esforçando, Deus está dizendo: rapaz, eu preciso ajudar essa pessoa, preciso ajudar esse irmão. Você pode dizer amém? Então a condição que você está passando não pode impedir de você orar, porque na oração há provisão para todas as coisas. Amém, irmão? Esse homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu quero dizer para você, não tem edificação maior e mais forte do que a edificação através da oração. Se você entra na sua casa e todo dia ora, todo dia abençoa, não tem canto dos infernos que fique. Agora, se simplesmente você entra em casa, abre a porta e não faz nada, rapaz, tem tanto inimigo querendo entrar que você não sabe. Mas tem mesmo. Eu e você é que temos que colocar o diabo para correr, porque toda a autoridade nos foi dada através do nome de Jesus. Mas o momento de oração com Deus nos fortalece a cada dia para ver coisas pelos olhos espirituais que ainda não estamos vendo, falar coisas que ainda não estamos falando, entendemos os propósitos de Deus que ainda talvez não estejam entendendo, porque Deus a cada dia Ele gera uma expectativa em mim e em você, para que a gente a cada dia diminua a nossa vontade e faça a vontade dEle. Posso ouvir um amém?
Essas revelações virão através da palavra e da oração. Você está entendendo? Versículo 25 diz o que aconteceu com esse homem prudente, esse homem que orava. Disse que desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram com aquela casa. Mas aquela casa tinha um homem de oração e uma mulher também de oração. Posso ouvir um amém das mulheres aí? Falar um pouquinho das mulheres. Olha, queridos, Deus convocou vocês para serem mulheres virtuosas. E a primeira característica de uma mulher virtuosa é uma mulher de oração. Só um amém aqui. Posso ouvir outro? Amém. Você pode guardar a sua casa com oração. Você pode ser uma verdadeira intercessora pelo seu marido. Você pode fortalecer seu marido através da oração. Porque afinal de contas, nós que somos maridos precisamos da nossa esposa. E uma das coisas que o marido mais precisa da esposa é da oração dela. Talvez você esteja como Marta, fazendo as coisas mais seculares possíveis. Isso é muito bom que faça. Dê conta da sua casa, limpe sua casa, cuide da sua casa. Mas não esqueça da oração, irmão. Porque a oração vai levar o seu marido e seus filhos a lugares que você deseja. Em vez de você estar reclamando do marido, ore por ele. Eita Jesus, você pode sorrir agora, aleluia. Dá uma risada. Sabe que a palavra não vem machucar você? A palavra vem somente despertar você e eu também, que estou sendo despertado aqui. Não receba a palavra com nenhuma condenação, porque Deus não quer fazer isso. Não é propósito a palavra chegar no seu coração para lhe deixar triste. A palavra só tem um propósito: restaurar, empurrar, claro, para frente, deixar a gente numa posição diferente de quando nós chegamos aqui. Desceu a chuva, de novo, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e a casa ainda não caiu. Diga, a casa não caiu. Eu quero ver o diabo derrubar uma casa de oração. Derruba não. Casa de oração, o diabo não passa nem na frente. Porque ele disse que essa daí não dá para mim não. Porque essa casa tinha sido edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. Agora, observa o que aconteceu com a casa daquele homem que não orava. Aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, porque a Bíblia diz: orai sem cessar. A Bíblia fala quase em toda a Bíblia a respeito da importância da oração. Esse homem que não ora é comparado com um homem insensato. Ele não tem nenhuma sensatez. Ele já até entendeu o que é oração, mas ele não está nem aí. Eu não vejo minha mulher orando, eu não vejo meus filhos orando, eu também não vou orar não. Opa, preste atenção, sacerdote. A coisa começa por você. Você que é o sacerdote do lar, é você que dirige o carro. Quem comanda é você. As ações devem começar por você. Você deve levar a sua família para a oração. Opa, você deve orar constantemente em concordância com a sua esposa. Porque a oração de concordância entre marido e mulher tem poder. Diga aleluia. Eu e Silvana, a gente pode relatar aqui centenas de coisas conquistadas a partir de oração de concordância. Não é isso, minha filha? Isso não está para mim e para ela não, está para você também. E que situação agradável, né? Antes de dormir, orar. Você pode dizer amém? Situação mais agradável. Está lá junto os dois, antes de começar, descansar, oração. Esse abençoado, vou chamar de abençoado, viu? Insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os ventos, os rios,
sopraram os ventos e combateram aquela casa. E foi grande o quê? A sua queda. Muitas casas estão caindo, estão desmoronando. Por causa de quem? Por falta de oração. O diabo odeia oração, porque na oração Deus está traduzindo para a gente, informando aí a gente todas as ciladas dele. É como você ter uma estratégia de tudo que o inimigo poderá fazer com você. Você já tem, porque Deus revelou. Revelou como? Pela oração. Então quando o inimigo começar a se manifestar, você já começa a repreender através da palavra. Ele perde as forças. Amém, Jesus? Diga Jesus. Mais forte, Jesus. Esse nome não pode sair da sua boca. Quanto mais você fala Jesus, mais o diabo se afasta de você. Afinal de contas, esse abençoado nome foi nos dado para ser bem utilizado. Silvana sabe quantas vezes eu digo Jesus por dia. E parece que a cada vez que eu digo fica mais saboroso. Jesus. Jesus. Sabe que todo lugar o nome do Senhor tem que ser glorificado? Né? Eu vejo que algumas coisas precisam serem consertadas em algumas músicas. Não é da daqui, viu? Aqui cantaram muito bem abençoado. Eu não sei você, eu já ouvi alguns louvores, cantam o louvor inteiro, mas o nome de Jesus não sai. Quem já ouviu? Rapaz, o poder está no nome de Jesus. Tem que ter o nome Jesus, porque se não tiver o nome, o diabo não respeita não. Jesus. Outra atitude que nós precisamos ter é pedir segundo a vontade de Deus. Não é segundo a sua vontade. Porque, irmãos, infelizmente tem pessoas que vão à oração pedir alguma coisa a Deus e estabelece logo o tempo. Eu quero dizer para você que o tempo é de Deus, não é meu e seu. Se nós vamos ao Pai, através da oração, pedir alguma coisa a Ele, a gente tem que se sujeitar em todas as coisas, inclusive da maneira que Ele quer fazer. Não é a sua maneira. Você apresenta as suas necessidades e Deus aí vai trabalhar de acordo com as nossas atitudes ou para poder as coisas se manifestarem. Pelo João 5,14 diz assim, você pode abrir se quiser. 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos nele. Em quem? Em Cristo, em Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha, está dizendo que se a gente pedir a Deus segundo a vontade de Deus, Ele ouve. Isso quer dizer que se a gente pedir sem ser pela vontade dEle, Ele não ouve. Ou você está discordando da palavra? É assim. Por isso que tem oração que não é respondida, que Deus nem escuta. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que Ele temos pedido. Vocês estão aqui ou não? Amém? Aleluia. Tiago escreveu uma coisa interessante, que eu já falei aqui. Disse assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Olha aí que coisa interessante. Deus quer nos abençoar. Quer. Deus satisfaz os desejos do nosso coração. Sim, tudo bem. Mas a nossa oração, ela precisa ser organizada, precisa ser trabalhada
para que ela chegue ao trono da graça dentro dos padrões da oração. Se for algo para me deleitar, como assim? Deixa eu te explicar o que é uma coisa para se deleitar. É quando você pede uma coisa a Deus e Deus sabe que aquilo que você pediu, se Ele der, vai te afastar dos caminhos do Senhor, ou vai te esfriar. Quem entendeu? Eita, pastor, hoje de manhã estão as coisas. Irmão, eu só faço isso. Deus só sabe, eu só sei fazer desse jeito, com amor em você. Então tudo que você pedir a Deus, antes de você pedir, faz uma avaliação na tua vida. Pastor, é o seguinte, eu estou querendo um carrão. É muito bom cada um com um carrão, qual o problema? Só se aquele carrão se tornar o teu ídolo, aquele carrão nunca vai chegar. Mas se tu pedir um carro a Deus, e Deus sondar o teu coração e saber que aquele carro é para a obra, pode ter certeza que o carro vai chegar? Você pode dizer amém? Pastor, eu tenho vontade de ter uma casa bem grande. Deus vai te dar, desde que aquela casa não atrapalhe o teu ministério. Como assim? Você, em vez de vir para a igreja, vai ficar em casa. Aí a casa não vai chegar. E pastor, porque Deus sabe o teu passado, Deus sabe o teu presente, sabe o teu futuro. Aleluia. Outra coisa que devemos fazer, estamos aprendendo hoje de manhã, atitudes para termos uma oração eficaz, uma oração bem sucedida. Que é outra coisa? Orar no Espírito. Fala, orar no Espírito. O que é orar no Espírito? É orar em outras línguas. A Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Ou seja, na hora que tu estás falando em outras línguas, há uma edificação espiritual. A Bíblia nos garante uma sensibilidade maior no momento de você estar orando, de você estar lendo a palavra, de você estar meditando na palavra. Aquela vida de oração em línguas te leva a um patamar melhor. Aí a grande pergunta para muitos, eu sempre faço lá desde o rema, é a seguinte: quando você ora em outras línguas, quem está orando? A maioria não sabe quem está orando. Vou te explicar. Quando você ora em línguas, quem ora é o seu espírito. Aquele espírito que Deus te deu quando tu nasceste de novo. Aquele novo espírito. Vou te fazer uma comparação. Quando o menino nasce, por exemplo, aquela criança que foi apresentada aqui, a grande expectativa do pai dele, dos pais deles, é que ele fale, que ele comece a ter uma comunicação, aquela criança, com os seus pais, para que os pais possam ter uma relação melhor com ele, não é assim? Então a grande expectativa de Deus, quando você nasceu de novo e recebeu um novo espírito, é que seu espírito fale. Quem entendeu? Então o seu espírito é que fala, não é o Espírito Santo, é você, o seu espírito que fala. Então quanto mais o seu espírito falar, quanto mais ele falar em outras línguas com Deus, vai ter uma relação mais íntima com Deus, vai trazer uma renovação para a sua mente, ou seja, renovar a sua alma, e vai trazer uma saúde para o seu corpo. Por isso que orar em línguas só lhe traz benefícios. Amém? Então, uma grande oportunidade que temos é orar, e orar no Espírito. Romanos 8, 26. Não, vamos ler primeiro Judas 1, 20. Diz assim: se você quiser abrir, não tem problema. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, ou santíssima fé, orando no Espírito.
Olha a relação de orar no Espírito e aumentar a fé. É uma relação muito forte, porque as coisas se traduzem. Afinal de contas, a nossa vida, não é? Ela se resume numa grande esperança, eu digo, vida espiritual. Qual é? A bendita esperança. Qual é a nossa expectativa? É a volta de Jesus. Fala, a volta de Jesus. Mas enquanto Jesus não voltar, nós não podemos ficar parados. Precisamos desenvolver aquele ministério que Deus nos confiou. Mas a maneira mais fácil de desenvolver esse ministério, essa carreira, é pela oração. Eu vou dizer para vocês o que eu cheguei, a conclusão que eu cheguei. Essa é minha, viu? Não é doutrina, não. É que orar não. É que ler a palavra é muito importante, Jair. Meditar na palavra também é muito importante. Confessar a palavra, Ricardo, aí é que é importante também. Mas eu cheguei à conclusão que o melhor de que essas três coisas, sabe o que é? Buscar a presença de Deus. Ficar na presença de Deus. Porque na presença de Deus, irmãos, há provisão para todas as coisas. Há até um desejo maior de ler a palavra. Ou seja, não precisa do atalho mais. Quando a gente busca a presença, constantemente essa presença, porque eu quero dizer para você que oração é uma conquista da sua vida espiritual. Porque quando a gente começa a orar, o pensamento começa a perturbar. Pense em tudo. Vou nem dizer, você já sabe. Mas a gente tem que ter uma determinação. Já que eu comecei a orar, eu não vou parar. E você se firma naquele momento e pensa assim, ó, daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. É certeza Deus mudar a sua situação. Eu digo uma coisa para você hoje pelo Espírito. Se você está passando por uma situação difícil e você está o dia todo para lá e para cá, para lá e para cá, para cá e para lá, para cá e para cá, tentando resolver com suas forças, meu irmão, comece a reservar 1 ou 2 horas por dia. Não saia de casa, se tranque no quarto, porque quando você sair, a sua situação já está diferente. Sabe por quê? Porque quando a gente não pode resolver, só Deus resolve. Agora Deus precisa ver em mim e em você atitudes que comprovam a nossa fé nele. Você acha que, por exemplo, olha só para entender. Vamos supor que você chega no seu quarto e seu filho esteja orando. Seu filho, criança. Aí você acha que aquilo é muito bonito. Ai, Jesus, olha, mulher, meu filho está orando, olha que coisa bem. Aí você chega perto dele assim, filho, vem cá, tudo bom? Tudo bem. Você está orando? Tô. Você está orando por quê, filho? Ah, pai, eu estou orando para que Deus me dê uma bicicleta. Rapaz, você vai se virar. Você vai se virar em tudo que você puder para dar a bicicleta àquele filho, rapaz. Porque você está vendo que aquela atitude que ele está tomando de pedir a Deus, e você pode contribuir com isso, você não vai ficar parado. É a mesma atitude que Deus quer ver em mim e você. Olha, Jesus, que é o nosso intercessor, sabe o que Jesus faz? É o nosso intercessor, é o único mediador. Quando a gente ora, Ele pega a nossa oração, ó, e leva para Deus. Olha, Senhor, está aqui a oração dele. Eu já dei uma geral e está aqui, certinho como você quer. Aí o que acontece? Quando Deus vê as nossas orações constantemente sendo feitas, Ele sonda os nossos corações e pensa assim: é impossível eu não me manifestar.
É impossível ele manifestar. Mas o fato de Deus ver a gente para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, sem parar para buscar nele, sabe o que é que ele faz? Olha assim para a gente e diz assim: oh Jesus, se ele soubesse, né, que se ele parasse na minha presença e me buscasse de todo o seu coração, seria impossível não me manifestar. Você está entendendo, irmão, que oração, tá? Você está entendendo? Não é motivo mais para ficar triste, não. Basta só orar. Basta só orar. Talvez você esteja pensando: mas pastor, eu conheço essas coisas todinha. Já ouvi falar isso várias vezes. Mas se você não fizer o que eu estou dizendo, o que Deus está dizendo, você vai permanecer na mesma. Talvez pior. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá atrás, eu tentei ser crente sem orar. Misericórdia. Sabe? Eu achava que somente ler a palavra, estudar a palavra, ensinar a palavra, eu era a última Coca-Cola do deserto. Rapaz, sofri, vis. Sofri. Ou você acha que pastor não sofre? Está enganado. A pressão aqui é maior do que aí. Mas eu resolvi aprender a orar. Resolvi. Hoje me acordar de madrugada para oração é um prazer. Antigamente, quando eu não tinha Jesus, quando eu me despertava na madrugada, tinha vontade de morrer. Porque eu tinha medo da madrugada, medo da morte. Mas hoje, quando eu me desperto, eu dou a risada. Aleluia. Que coisa boa, rapaz. Sabe onde eu vou? Para a presença. E a presença de madrugada é fabulosa. Tem ninguém para lhe perturbar. Tem ninguém. Afinal de contas, eu já cheguei perto dessa abençoada aqui e disse assim: irmã, presta atenção. Qualquer dia da hora da noite que eu estiver bem caladinho, certo? Só assim eu estou ligado. Por favor, não me perturbe. Porque a gente precisa se ligar. Em qualquer lugar você precisa se ligar. Afinal de contas, como disse o pastor João, já que a gente veio para o lado de cá, e lado de cá é esse, além dos crentes, já que a gente está aqui, a gente tem que desfrutar de todas as coisas. Não tem como viver sem oração. Não tem. Não tem. Não tem. Então, orar no Espírito, orar em línguas, é desenvolver a cada dia uma intimidade maior com Deus. Quem quer ser íntimo com Deus aqui? Jesus. Outra atitude: orar sem cessar. Já falei. Orar sem cessar está lá em 1 Tessalonicenses. E Paulo fala a respeito de orar com perseverança, né? Em outras versões diz insistência. Por que insistência? Porque muitos irmãos querem orar e já rapidamente ter a resposta. Mas não é assim não. Deus estabelece padrões na nossa vida, principalmente de oração, que uma das características que nós que oramos precisamos ter é perseverar na oração. Não é repetir, ou seja, através de vãs repetição, aquilo que você já apresentou a Deus, não. Mas tem que perseverar tendo uma vida de oração. Como assim? Uma das coisas que nós precisamos orar todos os dias, irmãos, sabe por quê? Sabe por quem? Pela nossa família. Todos os dias nós precisamos, falando com os homens agora, os sacerdotes do lar, todos os dias nós precisamos colocar as nossas famílias em oração. Quem? A nossa esposa, os nossos filhos,
o nosso pai, a nossa mãe, os nossos familiares. Deixa eu te dizer uma coisa: a cada dia que você ora pela sua família, aquela oração feita um dia após outro vai ter mais poder, porque a oração abre portas. Você começa, por exemplo, orando pela sua esposa. Oh Senhor, eu coloco diante de você a minha esposa. Senhor, eu desejaria que a minha esposa fosse uma mulher mais de oração. Aí você orou hoje, ficou nisso. Amanhã Deus diz assim para você: olha filho, quer que ela seja uma mulher mais de oração? Começa a interceder por ela. Aí que Deus leva agora a fazer uma oração de intercessão, até com gemidos inexprimíveis, ocupando o lugar dela no reino espiritual e firmando os pés delas em oração. No dia de amanhã, se você continuar orando, Deus já vai te dar outra estratégia. Ou seja, Deus não é um Deus de mesmice, é um Deus de novidade de vida, de oração. Então a oração é um estilo de vida. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver: este homem é um homem de oração. É um homem de oração. É assim que Deus deseja. Traduzindo, o que é um homem de oração? É um homem que conversa com Deus. Somente isso. E os benefícios desse estilo de vida são incalculáveis, porque começa a acontecer coisas na nossa vida que a gente se surpreende e vai ter que abrir a boca e dizer assim: só podia ter sido Deus. Está gostando? Não é de mim não, é de Deus, né? Amém. Eu sou somente o vaso. É assim que fala, Jair, vaso. Amém? Então precisa ter. Em Atos 12:5, Pedro diz: pois estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência ou perseverança a Deus. Para quê? Para que ele fosse solto. Tem alguém preso na sua família, preso espiritualmente ou fisicamente? Oração resolve. Que horas são? Já devia ter avisado, que eu não passo de 11h30. Vamos terminar. A oração também precisa de esforço. A Bíblia diz: esforça-te, que eu te ajudarei. Esforça-te. O que é um esforço? É romper uma situação que a sua alma e a minha não quer que a gente faça. Chama-se esforço. Esforço de orar, esforço de vir para a igreja, esforço de fazer parte de um departamento da igreja. Ei! Quando você faz parte de um departamento da igreja, quando você serve a igreja em algum departamento, é como se você tivesse comprado uma casa aqui dentro. Como assim? Aquele que faz parte de um departamento, ele está agregado a um departamento. Então, quando ele chega, ele participa de toda a congregação, mas ele sabe que aquele departamento que ele faz parte, acolhe ele. Quem entendeu? Amém. Se você não faz parte de um departamento, você fica assim, ó, dentro da igreja, ó. Ah, meu Deus, eu chego, eu saio, ninguém fala comigo. Oh, meu Deus, eu não queria que fosse assim. Eu não vou mais para o Verbo da Vida, não, porque é tão grande a igreja, ninguém olha para a gente. Ei! É você. Você precisa pensar como? Assim, ó, presta atenção. Você não pode pensar: o que é que a igreja pode fazer por mim? Você não pode pensar assim, não. Você tem que pensar: o que é que eu posso fazer pela igreja? Porque parece que a gente não entendeu ainda. O que é que eu posso fazer pela igreja, ou para a igreja, para Deus me abençoar? É desse jeito. Você está aqui sendo alimentado pela palavra, mas a igreja precisa dos seus talentos. Precisa da sua mão de obra. Quando você não está fazendo o que Deus deseja para o corpo de Cristo, você está sobrecarregando alguém. Ou seja, alguém tem que fazer no seu lugar. Amém?
Deus mandou parar. Quando Deus diz pare, eu paro na hora. Amém?